Boa noite, queridos irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos vocês. Hoje mais um dia do Senhor, dia que nós nos alegramos, para vir até a sua casa, para louvar e adorar ao nome do Senhor. Quantas coisas o Senhor fez para nos guiar até aqui nesse dia, E como é bom ter a certeza de que o Senhor guia cada passo da nossa vida, para que a gente possa estar na presença do Senhor quando Ele assim deseja. O Senhor deseja ser adorado. O Senhor busca aqueles aos quais os adore em espírito e em verdade. Que o Senhor possa nos encontrar hoje aqui, felizes, exultando, assim, pela vida, pelo louvor e pela adoração. Vamos ler um salmo de número 33, abre a sua Bíblia comigo. Salmo 33, vamos fazer a leitura de todo este salmo, também de maneira alternada. Salmo 33 tem apenas 22 versos, nós vamos ler todos eles alternadamente. Diz assim a palavra do Senhor: exultai, ó justos, no Senhor, aos retos fica bem louvá-lo. Celebrai o Senhor com harpa, louvai com cânticos no saltério de 10 cordas. Entoai-lhe novo cântico, tangei com arte e com júbilo. Porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito. A terra está cheia da bondade do Senhor. Os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Ele ajunta em montão as águas do mar, e em reservatório encerra as grandes vagas. Tema ao Senhor toda a terra, temam todos os habitantes do mundo. Pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir. O Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que Ele escolheu para a sua herança. O Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens. Do lugar da sua morada, observa todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livra o valente. O cavalo não garante a vitória, a despeito de sua grande força, a ninguém pode livrar. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. Para livrar-lhes a alma da morte, no tempo da fome, conservar-lhes a vida. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Amém. Louvado seja Deus. Vamos orar? Senhor Deus, querido e eterno Pai, muito obrigado, Deus, por podermos confiar no Senhor, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às batalhas. O Senhor tem nos guiado, o Senhor tem nos conduzido com a tua boa mão, com a tua boa mão poderosa, ó Deus, com o teu bom conselho, ó Pai. Louvado seja o teu santo nome por isso. Que nós possamos agora aqui, ó Deus, nos encontrar como igreja para louvar e bendizer ao teu santo nome. Aos retos
fica bem louvá-lo, como diz o Salmo. E nós, ó Deus, retos diante de Jesus Cristo, Pai, queremos louvar ao Senhor, porque Tu és bom e bom para sempre, Deus. Obrigado, em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Vamos cantar o hino, irmãos, ficar de pé. Cantar o hino 27, um hino ao Senhor. Vamos ler agora no Evangelho de João, capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14. Nós vamos ler os versos 16 a 21. Vamos ler também alternado esse texto. Capítulo 14 do Evangelho de João, os versos 16 a 21. Aqui nesse Evangelho, o Senhor Jesus está confortando aos seus discípulos, porque Ele diz para eles que Ele os deixaria, que Ele voltaria junto ao Pai. Jesus avisa novamente aos seus discípulos que Ele estaria com o Pai. E Ele promete o Espírito Santo. E Ele diz assim, vamos ler alternado, 16 ao 21. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, vivereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia vós conhecereis
e vós em mim e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Amém. Até aqui a palavra de Deus. Quando o Senhor Jesus promete a nós o Consolador, o Espírito Santo de Deus, aquele que veio habitar conosco, nós devemos entender que o Espírito Santo de Deus é a presença de Deus em nós. É aquele que vive em nós, aquele que habita em nós, é a presença de Deus conosco. E nós devemos lembrar que o Espírito Santo de Deus não está conosco só para nos consolar, também é um papel dele, mas outro papel dele é de nos mostrar a verdade. Lembra que aqui o texto diz que ele é a verdade. Este é o Espírito Santo de Deus, aquele que é a verdade. Queridos, quando nós somos habitados pelo Espírito Santo de Deus, nós devemos esperar que ele conduza o nosso coração na verdade. É por isso que quando nós pecamos ao Senhor, quando nós cometemos um pecado a Ele, nós assim menosprezamos a presença de Deus em nós. Isso é muito triste, por isso que ele vai dizer no capítulo, no verso 21, onde ele diz: aquele que tem os mandamentos e o guarda, esse é o que me ama. Esse é o que me ama. Nós expressamos o nosso amor a Deus quando nós obedecemos os seus mandamentos. E o Espírito Santo de Deus, ele nos conduz nessa verdade. Nós vamos orar agora, irmãos, clamando ao Senhor por perdão de pecados, por tudo que a gente fez que desagradou, por tudo que a gente fez que não foi da vontade do Senhor. E nós vamos clamar também pedindo ao Senhor que nos mostre a verdade em todo momento. Senhor, nos lembre da tua verdade em tudo que a gente for passar. É isso que a gente vai clamar. Nós vamos orar, irmãos, alguns instantes silenciosamente, pedindo ao Senhor perdão pelos nossos pecados. Depois eu vou pedir que o seu Davi fique de pé e faça uma oração de confissão de pecados. Vamos orar? Deus e Pai, nós te agradecemos, Pai, pela oportunidade na tua casa, Senhor, para louvar e agradecer o teu santo nome. Nosso Deus bendito, dai força para o teu servo aqui na frente do teu trabalho, ó Pai. Abençoe cada um que está aqui presente, a te louvar o teu santo nome, em teu nome. Eu oro e agradeço por tudo que veio de agora, Senhor. Amém. Amém, amém. Louvado seja Deus, e é na confiança de que o Senhor é o nosso perdoador, é o nosso advogado fiel, nossos pecados estão perdoados. Nós vamos louvar agora, irmãos, com os cânticos espirituais. Convido você a ficar de pé para a gente cantar junto. E aqueles que trouxeram seus dízimos, suas ofertas, esse é o momento para trazer ao gasofilácio. Vamos cantar. Esse primeiro cântico, ele é bem conhecido, né? Ele é exaltado. A gente vai cantar ele. Esse já está bem conhecido da igreja, né? Então é um cântico que nos ajuda muito, né? Que a gente possa exaltar a nosso Deus também com esse cântico. Exaltado no céu, eu vou
Esse próximo cântico, eu creio que a gente ainda não cantou na igreja, mas ele também é um cântico conhecido. Então nós vamos aprender aqui, né? Tu és minha porção, né? É um cântico conhecido. Vamos tocar e a igreja vai aprender. em louvor a Deus e agradecendo os dízimos. Senhor Deus, Pai querido, te agradecemos pela saúde, te agradecemos por poder louvar o teu nome, por ter mantido essa casa pela Santa André. Te agradecemos pelo nosso trabalho, pela nossa saúde. O Senhor tem nos mantido. Nós estamos devolvendo a tua parte, que seja para a honra e glória do teu nome. Seja para a honra e glória do teu reino sempre. Que isso seja para fortalecer o teu reino, que nós possamos cada vez mais estar mais fortes na tua casa, mais amados na tua casa. Amém. Te agradecendo por estar nos usando para louvar o teu nome, para conduzir a tua igreja no teu louvor. Que nós possamos cada vez mais ser aprimorados nos nossos dons e talentos. Que o Senhor aceite esse louvor, tem feito para ti. Te agradecemos por tudo que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. A igreja pode ser. Chamar as crianças para que venham à frente. A gente orar por elas.
boas-vindas hoje o Bica está aqui também. Temos a visita da Maite. Maite, linda. Vamos orar pelas crianças que tanto nos alegram, né? A gente não chama aqui na frente só para vocês verem como elas são bonitas, tá? Nós chamamos elas aqui à frente para vocês lembrarem de orar por elas na semana, né? Para que Deus conduza o caminho delas, abençoe a vidinha delas, né? Para que elas possam ser abençoadas. Vou pedir que o meu irmão Elson faça essa oração pelas crianças. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, te damos graças, Senhor, por mais um dia que nos deste de vida, a tua presença. Te damos graças, Senhor, porque estamos aqui na tua casa, para bendizer e louvar a tua santificação, Senhor. Quero te pedir agora, Senhor, que o Senhor esteja com o nosso pastor, nosso pregador, e fale tão somente de ti, Senhor, e que essas palavras, elas fiquem ressoando nos nossos corações, nos nossos ouvidos, por todo o da nossa vida. E nós eu quero te pedir também, Senhor, em especial para a professora, das crianças, que trará também a palavra para eles, que eles possam entender, Senhor, essa mensagem, que possam sair dali um pouco mais cheios também da tua sabedoria, da tua graça, da tua misericórdia. Separa com todos nós, aqui nesta noite, pedimos isso, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Vamos para as nossas classes, né? Muito bem, queridos. Nós que aqui ficamos, vamos para o livro de Josué. Abra sua Bíblia lá, em Josué. Hoje no capítulo 3. Josué, capítulo 3. Josué, o livro de Josué tem por tema desafios e vitórias. É um livro que fala para a igreja de hoje sobre os desafios que nós enfrentamos. Hoje, no capítulo 3, o tema que eu vou propor para a nossa pregação é o preparo para uma batalha. O preparo para uma batalha. Se o livro fala de desafios, de batalhas, e fala de vitórias, ele vai nos ensinar a nos preparar para isso. Então, o capítulo 3 é um capítulo que vai falar sobre esse preparo para uma batalha. Então, ouça com muita fé no seu coração a leitura do capítulo 3 de Josué, que diz assim: Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali, antes que passassem. Sucedeu ao fim de 3 dias que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os levitas sacerdotes a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Contudo, haja distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela. Não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pela qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passastes antes. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E também falou aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando diante do povo. Então disse o Senhor a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que como fui com Moisés, assim serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo: ao chegares à borda das águas do Jordão, passareis aí. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Disse mais Josué: nisto conhecereis que o Senhor vivo está no meio de vós, e que de todo lançará de diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os girgazeus
e os amorreus e os jebuseus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa ao Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo, porque há de acontecer que assim que a planta dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima, e se amontoarão. Tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo, e quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da siega, pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e as que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado, foram de toda cortadas. Então passou o povo de fronte de Jericó, porém os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, a Tua palavra é santa e nos enche o coração. Obrigado, Senhor, porque ela fala, ó Deus, tanto a nós, como nós devemos nos preparar, ó Deus, diante de cada batalha que nós devemos enfrentar. Nos ajuda, Senhor, porque somente com a condução do Teu Santo Espírito diante da Tua palavra, nós podemos saber como lidar com os nossos desafios. Nos ajuda, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. A história que o livro de Josué nos conta sobre o povo de Israel, quando ele enfrenta diversos desafios antes de entrar na Terra Prometida, tem uma relação muito próxima com a nossa história de vida. Tá? Perceba isso. Quando nós enfrentamos os nossos desafios diários, quando nós enfrentamos as nossas batalhas antes da chegada na Canaã celestial, o livro de Josué tem toda essa ligação com a gente. A gente pode aprender com o livro de Josué a sermos vitoriosos em meio a todas essas batalhas, porque a Bíblia é viva. A Bíblia, ela fala sobre o mesmo Deus que nós servimos do início ao fim. E como ele conduziu o povo à vitória, fazendo-se preparar, fazendo ele entender a sua condução, ele quer falar a mesma coisa para nós hoje. O problema é que nós duvidamos disso. Deixamos de aprender lições importantíssimas, valiosíssimas, porque nós duvidamos disso. Você que tem filho pequeno, ou teve filho pequeno, já deve ter visto diversos desenhos animados acerca de Josué, né? Eu já vi vários também, né? E um dos desenhos animados da história de Josué é muito interessante, porque ele mostra nesse episódio da passagem do Rio Jordão, né, os 4 sacerdotes que conduziam a arca, né? Os sacerdotes conduziam a arca segurando nos varões, né? E eles foram primeiro, eles estavam diante de todo o povo. E esse desenho animado revela um diálogo entre eles, entre os sacerdotes, né? Um desses sacerdotes, então, do desenho animado ali, diz ao outro: você já imaginou se a gente chegar na água e não acontecer nada? Ele disse isso ali para o seu colega. Você já imaginou se a gente chegar lá na beirada da água e não acontecer nada? É claro que esse diálogo não existiu. É claro que esse diálogo é só um desenho animado, mas ela mostra claramente o nosso sentimento diante das batalhas. Quando a
enfrentar um desafio, quando a gente vai enfrentar uma batalha, a gente fala a mesma coisa que esse sacerdote do desenho animado. Já pensou dar tudo errado? Já pensou a gente chega lá e não acontece nada? Querido, o que Josué quer nos ensinar hoje? Como nós devemos nos preparar para enfrentar os desafios diários, sabendo, tendo a certeza que nós já somos vencedores. É isso que ele quer nos ensinar. O povo de Israel já sabia que ele iria conquistar a terra prometida. O povo de Israel já sabia que o Senhor Deus havia dado a eles a terra de Canaã. Mas mesmo assim, o Senhor ordenou que eles se preparassem para a batalha. Você já pensou nisso? Eles tinham certeza disso. Eles sabiam que eles iriam ter aquela terra. Era a promessa deles. Mas Deus falou, se preparem. Se preparem para essa batalha. Nós também sabemos que nós vamos ter a vida eterna. Nós sabemos que o Senhor Jesus foi preparar lugar para nós. E o Senhor nos dará a morada celestial por toda a eternidade. Mas será que nós estamos aqui nos preparando para isso? Será que nós estamos aqui vivendo em meio às nossas batalhas com tranquilidade? Porque sabemos que somos mais que vencedores. A dúvida que os sacerdotes do desenho animado ali tiveram mostra que nós ainda estamos necessitados de preparação. Porque quando as batalhas aparecem mesmo, ficam diante dos nossos olhos, parece que nós duvidamos das promessas de Deus. Para não termos mais dúvidas, meus irmãos, a gente precisa aprender a ter 3 lições. 3 lições para a gente aprender a não ter mais dúvidas em meio aos nossos desafios. Primeiro, seguir a Deus sempre. Segundo, santificar a nossa vida perante Deus. E terceiro, agir com firmeza e fé. Primeiro ponto, seguir a Deus sempre. O capítulo 3, lembra que ele está continuando a história da conquista de Canaã. O capítulo 2 teve uma pausa, para contar a história sobre a graça de Deus que não tem hora e nem lugar, e caiu na vida de Raabe. E ele volta a contar aqui a história de Deus conduzindo o povo para a conquista de Canaã. O povo de Israel estava agora bem diante da terra prometida, diante de Jericó. Eles estavam vendo na sua frente o Rio Jordão, estavam vendo Canaã e as muralhas de Jericó. O povo que estava lá em Jericó, em cima das muralhas, também estava vendo ali o Rio Jordão e o povo de Israel. Naquele tempo, a Bíblia diz que eram mais ou menos 1 milhão de pessoas, 1 milhão de judeus ali. E isso quer dizer que o povo de Israel poderia ver a terra prometida e o povo de Jericó ver o povo de Israel. O povo de Deus, então, estava diante do seu primeiro desafio. Qual era? O Rio Jordão estava na frente dele. 40 anos se passaram no deserto e eles de novo estavam em frente a uma grande quantidade de água. O Rio Jordão, como diz o texto, estava completamente cheio. Estava no tempo de muita cheia. Josué sabia que seria difícil passar com aquele povo. Certamente muitos ali do povo estavam pensando, como que a gente vai passar? Não dá para construir barco agora para todo mundo. 1 milhão de pessoas, como que a gente vai construir barco? Outros deveriam ter pensado, não existe ponte aqui, o que a gente está fazendo aqui? Por que Deus nos colocou aqui, sendo que não tem uma ponte para atravessar? A gente nem sabe construir ponte. E outros ainda mais ousados, sempre tem os mais ousados, perguntaram assim, por que a gente não vai pelos vales do Jordão? Lembra que os espias passaram pelos vales do Jordão? Mas os vales do Jordão eram o quê?
Eram caminhos para atravessar o Rio Jordão, mas tinha que passar por mata densa, tinha que escalar penhasco, tinha que nadar no meio do rio, uma quantidade menor, mas mesmo assim muito cheio. Não seria possível para crianças, não seria possível ali para quem tivesse menos preparo. Para 2, 3, tudo bem, mas para 1 milhão não era o lugar possível, né? Tudo isso para dizer que seria impossível o povo passar por qualquer outro lugar. Mas diante de tantas dúvidas que o povo poderia fazer, o que nós podemos fazer diante de tantas dúvidas? Quando os desafios estão bem na nossa frente, o que a gente vai fazer? O que o povo deveria fazer? O versículo 3 responde, olha só. E ordenaram ao povo dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os levitas sacerdotes a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Olha que texto bendito. Se a gente lê rápido demais, a gente não percebe algo maravilhoso que ele extrai. Olha o que ele diz aqui, ó. Quando virdes a arca da aliança do Senhor, vosso Deus. Isso mostra que a arca da aliança não era um simples símbolo da presença de Deus no meio do povo. A arca da aliança era a presença de Deus no meio do povo. Quando virdes a arca da aliança do Senhor, vosso Deus. A arca da aliança, irmãos, era uma caixa de madeira completamente revestida de ouro, e que tinha 2 querubins em cima dela, um de frente ao outro, todos de ouro, né? Mas era uma caixa pequena, 1,5 metro de comprimento, 75 centímetros de largura e 75 centímetros de altura. É por isso que eles pedem uma distância, para que eles pudessem ver de longe a arca da aliança. Dentro dela estavam as tábuas da lei que Moisés recebeu do Senhor, um pedaço de maná, o cajado de Arão. Hebreus 9:4 conta isso para a gente. A primeira ordem de Josué para o povo de Deus, meus irmãos, deixa Deus ir à frente e nós iremos seguindo. Deixa Deus ir à frente. Isso mostra quem está diante das nossas batalhas, aquele que está na frente da nossa batalha, do nosso desafio, é o Senhor. A arca deveria ser o ponto central da conquista. Todos eles deveriam ver a arca de Deus seguindo em frente. Eles falam: o Senhor está adiante da batalha. Os discípulos de Jesus, quando ele falou que ele iria junto ao Pai, eles ficaram com medo de não ter mais Deus conosco, Emmanuel. O que a gente faz, Jesus? E aí Jesus diz o que nós lemos em João 14, né? E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que seja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pôde receber, porque não o vê nem o conhece. Vós os conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Queridos, aí está a resposta. Quando nós enfrentamos os nossos dilemas, os nossos desafios, devemos deixar Deus ir à frente, nos conduzindo. O Espírito Santo que habita em nós, Ele não é qualquer coisa, Ele é a presença de Deus conosco e está adiante de nós nas nossas batalhas. Querido irmão, lembre-se disso, essa lição é preciosa para a sua vida. Quando você enfrentar desafios, quando você enfrentar suas batalhas, lembre-se, o Senhor está adiante de você. Confie nele.
Confie nele, ele prometeu. A promessa é do Espírito Santo estar conosco todos os dias da nossa vida. E outra coisa que o texto revela é que o Senhor guia os nossos passos. A gente tem que lembrar que a vitória vem de Deus e não de nós mesmos. É por isso que a arca estava lá na frente. É por isso que a arca estava muitos metros na frente. O povo deveria manter uma distância da arca para ver bem o caminho que Deus iria abrir diante dele. O povo deveria seguir o caminho que o Senhor mostrava e não o caminho que eles achavam melhor. O Senhor nunca vai te conduzir por um caminho que a palavra dele não diz. É por isso que dentro da arca estava a lei, as tábuas que Deus havia dado a Moisés, para o povo lembrar. O Espírito Santo nunca vai contra aquelas palavras que estão ali, nos conduzindo. O Senhor queria que o povo passasse por aquele exato lugar, bem de frente a Jericó, para que o povo de Jericó visse aquele milagre incrível e soubesse que o verdadeiro Deus estava guiando aquele povo. Deus sabe o melhor caminho a ser tomado, mesmo que para você pareça não haver caminho. O povo via um montão de água, o povo via um Canaã lá distante, mas Jericó com uma muralha enorme. Mas o Senhor queria que eles passassem por ali. Quantos desafios, meus irmãos, se colocarem na nossa frente e a gente tiver que tomar uma decisão por onde ir, por onde seguir, confie no Espírito Santo de Deus que conduz o seu caminho. Que Ele te mostre o caminho que você deve tomar. Siga a Deus em todos os caminhos. Essa é a primeira lição. Depois da gente ter aprendido isso, sempre seguir a Deus em todos os caminhos, a segunda lição que a gente tem que entender ao enfrentar os nossos desafios é que nós devemos nos santificar sempre. Olha só o verso 5. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Era necessária a santificação. Era necessário. Não bastava olhar para Deus guiando o nosso caminho, guiando o caminho do povo, sem que isso fizesse diferença na minha vida pessoal. Não adianta eu saber apenas qual é o caminho, sem que eu observe a santidade desse caminho. Esse ritual de santificação que o povo judeu seguia, que consistia em se lavar, em lavar as suas roupas, em abster-se de relações matrimoniais e também confessar os seus pecados e perdoar os pecados. Este era o ritual de santificação. A Arca da Aliança também simbolizava essa santidade da qual Deus exigia do seu povo. A Arca da Aliança era a presença de Deus ali. Ali estava a lei de Deus, era a expressão escrita da vontade de Deus, da moralidade exigida por Deus. Era um lembrete ali para eles: olha, nós só podemos seguir a Deus se nós seguirmos a sua lei. Por isso, somente os sacerdotes poderiam manipular a arca, para carregar ela com aqueles varões de madeira que sustentavam a arca. Ninguém poderia pôr a mão nela, de tão santa que ela era. Era necessário colocar varões em argolas para carregá-las no ombro. Não poderia colocar a arca em um carro que o animal levava. Não, eram os sacerdotes com os varões para simbolizar, para marcar a santidade daquele ato. Eles deveriam refletir sobre seus pecados. Eles deveriam abandonar os seus pecados, porque Deus requer santidade de nós.
Deus requer santidade para nos tornar vitoriosos. Querido, essa santidade é crucial para o povo de Israel tomar a terra prometida. Porque é necessário que a gente reconheça o que está acontecendo. É Deus trabalhando e não a gente. Perceba, se o povo fosse para lá com pecado, e Deus deixasse o povo chegar lá em pecado, Deus estaria recompensando o pecado. Deus estaria recompensando o pecado. Por isso que Deus fala, não, abstém de pecado. Abstém-se de pecado. A santificação é extremamente importante para aqueles que querem contemplar a Deus nos seus dilemas, nos seus desafios, nas suas batalhas. Você quer ver Deus guiando o seu caminho? Santifique-se. Se prepare. Querido irmão, você tem se preparado para contemplar a grandeza de Deus, a majestade de Deus nos momentos cruciais da sua vida? Se você quer Deus conduzindo a sua vida nos momentos difíceis, santifique-se. Infelizmente hoje se fala muito em libertação, se fala muito em vitória, se fala muito em prosperidade, se fala muito em cura, mas pouco se tem falado na necessidade do povo de Deus se santificar. Deixe de lado toda essa ânsia por questões de fora. O que nós precisamos é nos encontrar com Deus no nosso íntimo, no nosso quarto, e conversar com Deus e falar: Deus, eu quero fazer a tua vontade. Deus exige ainda hoje, meus irmãos, que o seu povo se santifique e busque abandonar os seus pecados. E é preciso que isso seja feito de uma maneira muito radical, porque a gente confia demais em nós mesmos. A gente precisa buscar, meditar de uma maneira muito radical. Senhor, o que eu tenho feito de errado? Quais são os meus pecados? Senhor, revela a mim os meus pecados para que eu possa abandonar. E se você já tem isso em mente, você fala assim para Deus: Senhor, eu não consigo abandonar. Pela minha vontade, Deus, eu não consigo. Muda a minha vontade, Deus. Você precisa tomar uma atitude radical de abandonar os seus pecados. Pare de dar desculpa para Deus. Ninguém pode enganar o Senhor. Ninguém pode enganar o Senhor. Peça forças a Ele. Peça para que Ele te dê sua graça, para que você abandone o seu pecado. Se a gente quer possuir a terra prometida, é preciso primeiro que Deus possua o nosso coração. Que isso seja feito em abandono de pecado. É claro, essa santificação é um processo, que se inicia lá na nossa conversão e só termina na segunda vinda de Cristo. Nós sabemos disso, mas, como eu disse, é um processo. E você precisa ver esse processo na sua vida. Muitos crentes usam: não, no momento da minha conversão, eu mudei esse hábito, eu deixei de fazer aquilo. Mas a santificação não é só no momento da conversão, é um processo. Quais são os pecados que você abandonou ao longo do tempo? Quais são os pecados que antes você cometia e que hoje você parou? Quais são os pecados que hoje você carece de parar? São esses pecados que Deus chama a abandoná-lo. Você tem que pensar nisso. Você tem que tomar uma atitude radical sobre isso, de abandonar os seus pecados. A ordem de Deus é clara para o seu povo: siga a Deus em toda circunstância. Depois santifique-se. Santifique-se. E o terceiro é: haja com fé. Verso 14. O Senhor diz ao povo através de Josué: tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante dele, e quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias da chega pararam-se
as águas que vinham de cima. Não basta o povo olhar a presença de Deus e seguir o caminho de Deus. Não basta o povo largar os seus ídolos e se santificar e ficar ali parado. Não basta. O povo de Deus vê a arca indo em direção ao Rio Jordão. O povo de Deus se abster dos seus pecados, abandonar os seus pecados e ficar ali parado. Querido, às vezes a igreja faz isso, sabia? Parece que de vez em quando a igreja fica dentro dela mesma. E a gente fica olhando o que Deus quer na nossa vida, a gente estuda o que Deus quer de nós, a gente estuda qual é o caminho que Deus quer de nós. Às vezes a gente estuda sobre os pecados que nós devemos abandonar e a gente se consagra diante de Deus com sinceridade, pedindo para abandonar os nossos pecados, mas a gente fica parado. Deus abre o rio, sim, mas nós temos que atravessar, seguir em frente. O Rio Jordão só abriu quando o sacerdote molhou o seu pé. Molhou o seu pé. O povo estava preparado. O povo estava seguindo a água. Mas o rio só abriu quando eles marcharam. Quando eles seguiram. Só quando os sacerdotes molharam os seus pés nas águas do Rio Jordão, foi que ele parou. Foi se amontoando lá em cima, a uns 20 quilômetros de onde eles estavam. E o povo foi passando confiante que Deus estava com eles. Todos preparados, santificados, seguindo a ordem de Deus para marchar. Querido, você precisa agir. Deus está mandando a igreja que marche, que siga em frente, fazer o que Ele ordenou e mostrar para os outros que você tem problemas sim, mas que Deus cuida de você, que Deus está diante de você te dando as vitórias, que Deus está no controle de todo o seu caminho, te guiando. Ah, meus irmãos, a gente ainda vai enfrentar muitas batalhas. Aqui nessa terra, nós vamos enfrentar muitas batalhas. Até Jesus Cristo voltar, será este o nosso caminho. O Senhor Jesus só garante vida sem dor, só garante vida sem batalha, lá na morada celestial. E até lá, a gente tem que viver seguindo a Deus sempre, santificando o nosso coração e caminhando com fé. Você pode viver aqui, meu irmão, mesmo em meio às dificuldades, sendo um vencedor. E só estar preparado, confiante que Deus está na frente da batalha e buscando se santificar todo dia. Faça isso. Você vai viver como um vencedor, mas você precisa também tomar uma atitude, seguir em frente, obedecer a palavra do Senhor, mas sendo alguém de coragem, que tome a frente e marche para a batalha. Não deixe que os medos e as dúvidas façam você perder Deus de vista. Não deixe isso acontecer. Muitas vezes por medo a gente fica, por medo a gente não anda. Mas o Senhor pede que a igreja marche. Busque sempre ter Ele diante dos seus olhos. Busque sempre ter essa palavra bendita diante dos teus olhos. Busque sempre se preparar a cada dia em santificação. Assim você vai contemplar as batalhas que estão diante de você. Você deverá ter coragem para marchar, seguir em frente, caminhando, porque o Senhor nos deu a vitória. Deus assim nos abençoe. Amém? Nós vamos nos preparar agora para a Santa Ceia do Senhor. Vamos cear hoje é o primeiro domingo. Nós vamos colocar uma música, as crianças vão vir para cá, para a gente cear juntos.
Quando a gente se reúne para a ceia do Senhor, a gente faz isso praticamente uma vez por mês. É aquele momento de sermos alimentados espiritualmente por Deus, para que Ele encha nosso coração com o que cada um precisa. A ceia do Senhor é essa, quando nós nos reunimos para celebrar este grande momento. O Senhor Deus dá uma bênção especial para cada um de nós. Tudo que a gente carece, o Senhor sabe. E é na ceia que Ele nos alimenta. O Senhor Jesus diz lá em 1 Coríntios 10, 16: porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. A ceia do Senhor é esse momento onde nós celebramos a união com Cristo, estarmos unidos a Cristo, e diante de todas as bênçãos que Ele nos dá, nos conduzindo pelo caminho que estamos conduzindo, Ele nos fortalece para continuar essa caminhada. Se você hoje carece de coragem, se você hoje carece de alguma bênção espiritual que eu não consiga nem imaginar qual seja, peça a Deus. Se você está enfrentando uma batalha hoje, se você está enfrentando um desafio difícil e carece de coragem para marchar diante dessa batalha, peça a Deus. E na Santa Ceia Ele promete nos dar essa bênção tão importante. Nós vamos cear, meu irmão, minha irmã. E se você hoje faz parte de uma igreja verdadeiramente evangélica, está em plena comunhão com ela, você está convidado a participar conosco. Se ainda não, ainda é o momento de esperar, porque Paulo diz mais à frente que aquele que toma e bebe sem discernir o corpo, toma juízo para si. Por isso que nós precisamos de cuidado, cautela nessa situação. Vamos orar? Senhor Deus, nós consagramos, ó Pai, esses alimentos de uso comum para o uso sagrado da ceia do Senhor. E que o Senhor possa, Deus, através desses elementos, ó Deus, visíveis, nos abençoar com uma bênção invisível. Algo que nós carecemos, ó Deus, que o Senhor possa dar coragem a cada um de nós, a continuar marchando diante dos nossos desafios. Nos abençoe, ó Pai, nos fortaleça, que a Tua igreja carece disso. Abençoe cada um de nós aqui, ó Deus, nos fortalecendo a continuar nessa marcha que o Senhor nos chamou. Nós te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Você que participará da ceia do Senhor, fique de pé e receberá o pão. Na noite que o Senhor Jesus foi traído e tomou o pão, partiu e disse: esse é meu corpo, que é dado em favor de vós. Comei dele todos, disse Jesus. Na memória do Senhor Jesus, que nós tomamos também o cálice, aquele que simboliza o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário, aquele que limpa os nossos pecados, nos purifica, nos dá a vida eterna. Você que tomou o pão, também é convidado a tomar de casa. Depois de haver ceado, o Senhor Jesus toma o cálice, diz: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, a nova aliança que nós fazemos parte, em unidade com Cristo, que a gente possa tomar e confiar que Ele guia nosso caminho. Que Deus assim nos dê da sua graça, também dele todos. Vamos nos colocar de pé todos e cantarmos mais um hino. Chega a luz do Salvador, nos braços pés do meu Redentor, Ele atendeu logo meu clamor, glória ao Salvador, glória ao Salvador, glória ao Salvador.
O Senhor já escreveu toda essa história bendita que nos leva, ó Pai, até a Ti. Obrigado, Deus, porque nós podemos confiar na Tua condução, ó Deus, ao longo da nossa vida, diante das nossas batalhas, diante dos nossos desafios. Obrigado por saber que podemos ter o Senhor como guia. Ó Senhor, nos ajude a nos preparar para isso. Que nós possamos ter a coragem, ó Deus, a intrepidez de nos santificar diante do Senhor, de abandonar os nossos pecados, para que a gente viva vidas santas, ó Deus, e assim contemplar o Senhor diante das nossas batalhas. Obrigado a Deus por isso, que nós tenhamos coragem para marchar. Que a Tua igreja, Deus, seja forte, que a Tua igreja, Deus, revigore-se, tenha, Deus, a certeza de que o Senhor possa fazer isso. Ajude-nos, ó Deus, como falhos, ajude-nos, ó Deus, como medrosos que somos, mas, ó Deus, que o Senhor possa conduzir este nosso caminho, porque sabemos que somos mais que vencedores. Nos abençoe, ó Deus, que nós possamos voltar às nossas casas, ó Deus, debaixo da Tua segurança. Que o Senhor possa dar saúde àqueles que estão se restabelecendo, ó Deus, de algumas coisas. Ó Senhor, abençoe aqueles nossos irmãos que estão no Rio Grande do Sul, sofrendo com tantas enchentes. Ó Senhor, que o Senhor possa ajudar aquelas pessoas, salvar aquelas pessoas, ó Deus, e que nós possamos saber que até nisso o Senhor está conduzindo todo o tempo. Nos ajude, ó Pai, em tudo isso. Nos abençoe, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Querida família de Deus, aqui reunida, ide em paz. Ide em paz. Que o Senhor Deus, o Deus da aliança, ilumine o teu caminho. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a consolação do Espírito Santo de Deus e o amor do Pai esteja com vocês hoje e para todos sempre. Amém.